Estamos nessa clínica de reabilitação com uma equipe multidisciplinar para dar todo o atendimento necessário para quem busca fortalecimento, emagrecimento e saúde. A Roberta fez uso de caneta emagrecedora, procurou acompanhamento com esses profissionais para melhorar os resultados. Você fez uso por quanto tempo, Rô? Eu usei o medicamento por 3 meses, né, que foi o que o médico me recomendou, o máximo de 3 meses, né? E depois eu parei o medicamento. Há quanto tempo parado? Há 3 meses. Há 3 meses? É. E aí, o que você sentiu e por que você procurou ajuda? Então, Jana, eu tomei o remédio, né? Durante os 2 primeiros meses eu perdi bastante peso, perdi 9 quilos, né? Mas no 3º mês ele fez o efeito platô, eu não perdi mais 1 grama, né? Não sentia fome, fui para academia, comecei a fazer exercício, mas não perdi mais nenhuma grama. Suspendi o tratamento conforme o médico pediu. Mas aí o meu peso começou a voltar, eu comecei a ter problemas musculares, desenvolvi uma hérnia de disco, recuperei dos 9 quilos que eu perdi, eu já recuperei 5. Então, preciso de acompanhamento, né? Não adianta tomar só o remédio, não. É comum quando se fala de perda de peso repentina, né, ainda mais nesses casos assim, porque sempre que a gente perde muito peso com uma facilidade, né, numa velocidade muito grande, vai um pouco de massa muscular também, né, além da massa de gordura que seria o objetivo, né, do uso do medicamento. E aí é importante que a gente faça todo o acompanhamento do exercício físico durante o uso dessa medicação, né, até para não ter esse problema com flacidez, com falta de força mesmo. Então, tem que ser feito o acompanhamento durante todo o processo mesmo do uso do medicamento. E no caso aqui do estúdio, o trabalho é bem personalizado, então vocês analisam pessoa por pessoa, né, porque às vezes a pessoa entra numa academia com uma coisa, assim, enorme de possibilidades para fazer, mas ela não tem exatamente uma orientação, e aqui vocês fazem essa orientação, né. Tanto que todos os exercícios, eles são supervisionados, monitorados, para que a pessoa não possa ter nenhum tipo de problema na coluna por pegar peso errado. Isso, a partir da anamnese, né, sempre que chega um aluno para nós, a gente tenta sempre direcionar o máximo o objetivo do aluno e o que a gente consegue observar também, né? Se a gente vê que tem algum problema ali, fazer uma compensação muscular, né, tem algum problema ali de força mesmo, que pode acarretar outros problemas para o aluno, a gente já faz esse direcionamento, né, completo, sempre com base na anamnese, sabendo o que o aluno já tem, o que não tem, o que é importante para a gente fazer por ele. Além de receber todo o direcionamento para fortalecer a musculatura nesse estúdio de musculação, Roberta também faz pilates para alinhar a postura, já que sentia também dores na lombar por conta do excesso de peso. A hérnia de disco, ela é acentuada se a musculatura está fraca. Então, o fortalecimento do pilates e o alongamento ajuda muito nessas dores, né? Então, a pessoa ela tem uma melhor qualidade de vida com os exercícios, com a mobilidade da coluna, né? E o fortalecimento também. E o mais interessante, gente, é que aqui é o estúdio de pilates e do lado existe a clínica para tratar dores. Então, se as dores, por exemplo, se forem muito intensas, vocês fazem outro tipo de procedimento. O pilates, ele dá um suporte na musculatura, né? E aí, do outro lado aqui, existe todo um trabalho de reabilitação mesmo para tirar essas dores. Então, é um trabalho muito em conjunto que eles realizam e que o resultado dá muito certo. A eficiência disso é muito alta, principalmente no caso da Roberta, que está num período de menopausa, está perdendo muitas Cartilagem, cartilagens, musculatura. tudo, né? Então, aí o Pilates ajuda bastante nessa fase aí, né, de fortalecimento, de alongamento. Então, é muito importante nessa fase aí o Pilates.
Importante também o acompanhamento nutricional para melhorar o desempenho físico e todo o trabalho coordenado pelos educadores físicos. No caso dela, por exemplo, o que você indicaria? Ela que apresenta algumas dores, que está no período de menopausa, muitas mulheres que estão utilizando esses medicamentos também estão passando por esse período, é um período que a gente engorda um pouco mais, né? Então, assim, o que você recomendaria de alimentação, de períodos de se alimentar? Principalmente a mulher que já está na menopausa, ela precisa da suplementação de algumas vitaminas, né? E acontece com muitas pessoas que estão utilizando o Mounjaro de ter deficiência, exatamente porque não melhoram a alimentação. Deixam de comer muitas frutas, muitos legumes, exatamente porque dão um pouco mais de saciedade e elas já estão com uma fome reduzida, né? Então, essa parte da alimentação é necessária, em menores quantidades, obviamente, porque a pessoa realmente não consegue consumir uma grande quantidade de comida, mas é necessário ter esse fracionamento do dia para ela não ter deficiência de vitaminas. E o que estava acontecendo com você, né, Rô? Exatamente. Aliás, eu tive um problema sério porque eu perdi muita vitamina por conta da própria menopausa, como a gente disse, né? E o papel dela é fundamental, porque o ser humano em si, principalmente, eu vou falar de mim, né? Eu não sei me alimentar. No dia a dia, na correria do dia a dia, você pega o que é mais rápido, é fast food daqui, é comidinha de micro-ondas de lá, e é um veneno, né, gente? Então ela me ensinou a alimentação. Né? As pessoas acham que comer bem é caro, que comer não isso é mito, é conversa, né? Tem que haver uma mudança de mente, porque a minha mente era uma mente gorda, eu pensava gordo, eu comia coisas erradas, eu comia muito doce e deixa quieto, agora eu não vou comer, comia fora de hora, totalmente desregulado. Isso me atrapalhou muito, principalmente na menopausa. Quando eu comecei o medicamento, eu falei, achei a fórmula divina, mas não tem milagre. Não existe milagre, né? Tudo vem acompanhado de uma disciplina. Exercício, fisioterapia no meu caso, que eu fiquei com problema na coluna, fortalecimento muscular e principalmente alimentação, mudança da mentalidade. Pelo menos tendo 4 refeições no dia, com uma quantidade de proteína adequada, porque ela também não vai conseguir consumir muita proteína por dia, por conta do esvaziamento gástrico, que fica muito lentificado. Então ela tem que ter essa divisão de proteínas ao longo do dia, as vitaminas também, porque ela pode ficar desnutrida, né? Então, porque a maioria das pessoas, quando elas não têm muita fome, elas optam por coisas mais rápidas, como ela falou. E a qualidade nutricional desse alimento, normalmente, não é muito boa, né? Então, algumas pessoas querem um docinho, pegam alguma coisa que é menor, só que não tem nenhum tipo de nutriente naquele alimento. Então, isso vai causando uma deficiência de vitaminas ao longo do processo dela de emagrecimento. Por isso que tem que introduzir todos os alimentos, colocar uma suplementação de vitaminas e fracionar tudo ao longo do dia. Aí sim, essa união de atividade física com a parte de alimentação adequada, você consegue um bom resultado. Aí esses medicamentos, essas canetas injetáveis, realmente elas dão um efeito muito melhor. Exatamente, você consegue manter esse emagrecimento por mais tempo, por mais que depois você retire a medicação, que você vai fazer a utilização dela por um período, você já aprendeu a comer, você já sabe como que você deve se alimentar e o que você deve levar para a sua rotina. E aí você evita esse reganho de peso que ela teve no início, por conta que ela não sabia comer. E quanto tempo é possível uma pessoa utilizar esse tipo de canetas? Vai depender muito de cada um. Então, pessoas que já têm uma obesidade mórbida, que têm diabetes, vai variar em torno de 6 meses, geralmente, um tratamento com essa medicação. Algumas pessoas que têm um sobrepeso um pouco menor, na faixa de 3 meses. No caso dela, por exemplo, que ela ganhou, você falou que ganhou, recuperou tudo que você perdeu, tudo não, metade do que você perdeu, né? Você agora vai passar por esse processo, novamente, de reeducação alimentar para conseguir realmente o que você espera. O que você espera, amor? Olha, eu espero que eu mude a minha mente, Jana, né? Meu maior problema chama-se preguiça. Entendeu? Então, assim, não adianta eu me comprometer e não fazer. Eu aprendi as duras penas que não existe milagre, né? Então, o papel dos educadores alimentares, dos meus instrutores é justamente mudar minha mente. Porque eu vou na academia 2, 3 vezes, pago o mês, não vou mais. Eu sou daquelas, entendeu? Hoje, o que eu quero para mim é uma frequência de hábitos saudáveis. E não só para manter o físico. O físico é importante, mas na minha idade é questão de qualidade de vida. Entendeu? Essa perda minha de massa muscular nas pernas
O médico falou para mim, Roberto, se você não fortalecer os membros, você vai parar na cadeira de roda. Porque a própria menopausa tira muito nutriente, muita coisa de músculo, de parte óssea, cartilagem, né? Então, o medo, né? Ninguém quer ficar numa cadeira de roda. Eu quero ter uma velhice de qualidade, gente, né? Então, acho fundamental, primeiro mudar minha mente e depois voltar a ter o meu físico, minha energia, minha vitalidade, ter uma qualidade de vida boa.